Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. E hoje chegamos no dia 95. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. No devocional de hoje, mergulharemos nos últimos capítulos do livro de 1 Reis. Aqui encontraremos relatos de batalhas travadas por Israel, profecias impactantes que mostram a soberania de Deus, e a história do rei Acabe, que enfrenta as consequências de suas escolhas. O profeta Micaías surge como uma voz corajosa, trazendo a verdade de Deus, mesmo diante da oposição. Esses capítulos nos lembram da importância da obediência, da justiça divina e da fidelidade ao Senhor em todas as circunstâncias. Para refletir, como as decisões do rei Acabe refletem as consequências da desobediência. O que aprendemos sobre o papel dos profetas e a coragem necessária para falar a verdade? Então vamos lá! Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Fichinha da Bíblia para acompanhar essa jornada do devocional diário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! 1 Reis capítulo 20. A guerra contra a Síria. Verso 1. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu, e cercou a cidade de Samaria, e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Verso 5. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Verso 10. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei. Respondeu o profeta. Verso 15. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia,
quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. Verso 21. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Verso 25. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos, por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. Verso 30. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu, e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel, vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço, talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal e, quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu, e além disso você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Verso 35. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E, logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim.
E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: Tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Verso 40. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é o seu castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, o Senhor, você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. 1 Reis capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Verso 1. Depois disso, aconteceu o seguinte. Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. 3 Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote: Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Verso 5. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: Mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Verso 10. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Verso 15. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: que no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Verso 20. Quando Acabe viu Elias, perguntou: Você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: Achei,
Sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou, dizendo: E, quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Verso 25. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. 1 Reis capítulo 22. O profeta Micaías avisa Acabe. Verso 1. Durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Verso 5. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Verso 10. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Verso 15. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade.
Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: E estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Verso 20. Ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: E eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o espírito respondeu: E eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: E vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Verso 25. Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder. Respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe, de Israel, e o rei Josafá, de Judá, foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Verso 30. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Verso 35. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para sua própria região e para sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E, quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Verso 40. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá, de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Verso 45. Josafá viveu em paz com o rei de Israel.
Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Verso 50. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias, de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal e, como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro de 1 Reis. E foi muito bom estar aqui com vocês. Quero que você deixe seu comentário sobre qual foi a maior lição que aprendeu hoje nesse devocional. Comente lá que prometo que irei responder você. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Jesus, como tu és bom. Reconheço que tu és a fonte de vida. E nada se compara ao Senhor. Te peço que me ajude, me dando sabedoria para tomar as melhores decisões, e que eu mergulhe no centro da tua vontade para a minha vida, pois não há lugar melhor que desfrutar de tua presença. De tudo o que tens me dado, reina em meu coração e seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinha. E amanhã vamos ler mais alguns capítulos da Bíblia e também fazer a nossa oração. Espero você aqui. Tchau e até amanhã.